Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, o descanso supremo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua graça mais uma vez. Dá-nos a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos ensine o que o Senhor quer que aprendamos, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos torne mais semelhantes a Jesus e acenda em nós a paixão pela breve volta de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. O descanso supremo. Vivemos de esperança. A esperança é o oxigênio da nossa vida. Reconhecemos a existência do mal, mas sabemos também da vitória do bem. O mal tem um nome, Satanás. O bem tem um nome, Jesus Cristo. E nós conhecemos muito bem a história sempre vitoriosa de Jesus Cristo, que venceu a Satanás no céu, que venceu a Satanás no deserto da tentação, que venceu a Satanás no Getsêmane, venceu a Satanás na cruz do Calvário, venceu a Satanás na manhã da ressurreição, deixando o túmulo vazio, a sepultura aberta. Ele subiu ao céu, ele vai voltar. Esta bendita esperança da volta de Jesus, esta bendita esperança de um descanso supremo, junto com Jesus Cristo, um descanso eterno ao lado de Jesus Cristo. Queridos, não existe uma esperança maior do que esta. É essa esperança que acende em nós a chama, o desejo de realmente estarmos com Jesus Cristo, vivermos com o nosso Pai na eternidade. O verso áureo diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9. Vejam, o que Deus está preparando para você e para mim, queridos, é algo que vai além da imaginação humana, é inimaginável. O que João escreveu no Apocalipse é somente uma amostra de tudo que Deus está preparando, mas é infinitamente maior, é infinitamente mais bonito, é infinitamente mais gracioso o que Deus está preparando para aqueles que amam a Jesus Cristo. Você já se sentiu no meio de uma grande batalha? Uma luta entre o bem e o mal? Quem já não sentiu isso? Mesmo os ateus e incrédulos, eles reconhecem que existe o mal e existe o bem, porque o bem trabalha através das pessoas e você sabe quando está fazendo o bem. E o mal também trabalha através das pessoas. As pessoas estão conscientes quando estão planejando os assaltos, os sequestros. Queridos, as pessoas estão conscientes quando estão planejando o mal para alguém. Existe o bem e existe o mal. Nós estamos nesta guerra entre Cristo e Satanás. Esta guerra que começou no céu, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7, esta guerra foi transferida para o planeta Terra. Adão e Eva pecaram e Satanás teve domínio sobre o planeta Terra, porque Adão se submeteu a Satanás quando ele pecou. Mas Jesus Cristo reconquistou o domínio desta terra, morrendo por você e por mim, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu. Ele é o nosso representante lá nos concílios do céu. Ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai nos dar 1000 anos no céu e depois vai nos dar a eternidade na nova terra, recriando-a, tornando-a um paraíso. Queridos, é isto que Deus está preparando para você e para mim. E nesta semana, o nosso estudo está concentrado nesta bendita esperança do descanso eterno ao lado de Jesus Cristo, que se chama, o descanso eterno se chama novo céu e nova terra. Eu anseio por isso.
Deus quer acender em você esta bendita esperança, para que você não perca o foco em meio ao mal desta terra, em meio aos sofrimentos desta terra, que não desanimemos, que não percamos o foco, porque o foco tem que ser a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da sua igreja, para vivermos eternamente este sonho prometido aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Alegre-se, regozije-se com esta bendita esperança. Na parte de domingo, uma visão do fim. O Apocalipse, do começo ao fim, é uma visão do fim. O Apocalipse não está falando do passado, o Apocalipse está falando do futuro, dos últimos acontecimentos. Existe uma série de eventos escatológicos que ocorrerão em sua ordem sequencial, que ocorrerão em sucessão, preparando o povo de Deus para a breve volta de Jesus Cristo. Você não está perdido no meio de tantos acontecimentos na terra. Você sabe por que tudo está acontecendo. Você sabe para onde a condição política, a condição moral, a condição de saúde, você sabe para onde tudo isto está conduzindo, queridos. Nós estamos sendo conduzidos para um momento, um desfecho final. Jesus chama isso de angústia qual nunca houve. Mas Ele, Jesus, estará com você. Você não estará atravessando sozinho o período da grande angústia. Jesus está ao nosso lado. Ele nos protege. Ele nos dá a nossa água. Ele nos dá o nosso pão. Esta visão apocalíptica, o foco do Apocalipse é o tempo do fim. O discípulo João, sobrevivente mais idoso que tinha estado com Jesus, estava agora exilado na rochosa ilha de Patmos, longe de tudo o que ele estimava. O que deve ter passado na mente de João enquanto ele se encontrava preso naquela ilha deserta? Será que ele se sentiu abandonado? Não, porque Jesus estava ali com ele. Jesus apareceu para ele. É isso que Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1 e o verso 9 menciona. Jesus não abandonou seu discípulo, Jesus não abandona os seus discípulos. Jesus não abandona os seus seguidores. Jesus está tão presente com você, meu irmão, como esteve presente com João na ilha de Patmos. Por isso, alegre-se, regozije-se. Ele não nos abandona, não nos esquece, nem um minuto sequer. Aqui nós lemos em Apocalipse capítulo 1 e o verso 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu e a minha esposa já fomos à ilha de Patmos, uma ilha cheia de casinhas brancas, todas brancas. Queridos, no tempo em que João esteve na ilha de Patmos, não havia casa nenhuma, não havia nenhum prédio, somente rocha. Era uma colônia penal dos romanos para que o preso morresse ali. Não havia conforto, mas existem cavernas ali, naquela ilha rochosa. E foi numa destas cavernas que João, quando estava abrigado ali, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Queridos, Jesus apareceu para ele num dia de sábado. Aqui diz que Jesus apareceu para ele no dia do Senhor. O dia do Senhor não é o domingo, não é o primeiro dia da semana. Se você quer saber qual é o dia do Senhor, você vai à Bíblia. Em Isaías capítulo 58, verso 13, diz que o dia do Senhor é o sábado. Se chamares ao sábado santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, é o que está em Isaías 58, verso 13. O santo dia do Senhor é o sábado, sempre foi o sábado. E foi num dia de sábado que Jesus deu esta visão para João. Está aqui no capítulo 1 de Apocalipse e o verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Oh, que linda visita, que conforto ter a presença de Jesus ali na ilha de Patmos. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Era a própria voz de Jesus Cristo. E aqui diz o verso 11, que dizia: o que vês,
escreve-o num livro. Por isso você pode ler o Apocalipse, porque a ordem de Jesus para João foi: escreva o que eu estou falando para você. Escreva num livro e envie para as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia Menor, daquele tempo, hoje é a Turquia. Com a minha esposa, também eu pude visitar as 7 igrejas do Apocalipse. Fomos de cidade em cidade. A maioria delas, hoje, somente ruína. Mas, queridos, que grata alegria, que conforto no meu coração quando visitei a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna. Éfeso são ruínas, Esmirna é uma cidade populosa ainda hoje. Visitamos a cidade de Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Deus pediu que João escrevesse para as 7 igrejas que existiam nestas 7 cidades. Por que Deus escolheu 7? Porque 7 é o número dos ciclos proféticos do Apocalipse. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. E Deus escolheu a dedo quais seriam as 7 igrejas, as 7 cidades que ele escolheria ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Deus escolheu Éfeso, que quer dizer desejável. Deus escolheu Esmirna, que vem da palavra mirra, que quando mirra é esmagada, exala um perfume. Foi tempo de perseguição. Deus escolheu Pérgamo, quer dizer exaltação. Deus escolheu Tiatira, que quer dizer sacrifício de contrição. Deus escolheu Sardo, que quer dizer cântico de alegria. Filadélfia, quer dizer amor fraternal. Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. Deus contou a história do cristianismo nas 7 igrejas. Cada igreja representa a era do cristianismo, desde que foi fundado no período de Éfeso, no ano 31. A história do cristianismo está sendo contada através destas eras, destas 7 igrejas. E hoje nós estamos na última igreja, Laodiceia, povo do juízo. Nós estamos vivendo o grande dia do juízo, que começou em 1844, quando começou o período de Laodiceia. Foi ali que iniciou o juízo, e Jesus Cristo recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos, entrou no Santíssimo, recebeu da mão do Pai, Apocalipse capítulo 5, verso 7, recebeu o livro, e então começou a abrir, capítulo 6, capítulo 7, 8 de Apocalipse, ele vai abrindo e selando o seu povo. 7 selos são 7 fases de selamento. Selo não é história da igreja. Selo é selamento do povo de Deus. O selamento começou pelos mortos em 1844. O selamento vai passar para os vivos, tão logo a lei dominical seja aprovada. O selo do Deus vivo será aplicado e também o sinal da besta será aplicado. É o tempo do selamento dos vivos. Queridos, aqui diz o verso 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Era o lugar santo do santuário celestial. O santuário celestial tem o lugar santo? Sim. Tem o lugar santíssimo? Sim. Tem o pátio? Não, o pátio não está no céu. O pátio está na terra, onde o altar de holocausto, o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus foi morto no Monte do Calvário. Ali está o altar de sacrifício do santuário celestial. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. Jesus morreu no Monte do Calvário, o altar de sacrifício. Queridos, aqui diz no verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, andando no meio dos 7 castiçais, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1 mostra Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial. Foi por 1800 anos que Jesus Cristo trabalhou como nosso advogado, intercessor, sacerdote no lugar santo do santuário celestial. O período que é coberto pelas 7 igrejas. Porque as 7 igrejas começam no ano 31 e se estendem até a volta de Jesus Cristo, terminando então com o juízo celestial, quando Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo. Por isso Laodiceia quer dizer povo do juízo. Por isso começou em 1844. Mas aqui, o capítulo 1 não está falando do juízo, não está falando do Santíssimo, está falando
de Jesus no lugar santo do santuário, no meio dos 7 castiçais, verso 13. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui significa sepultura. Eu tenho a chave da morte e a chave da sepultura, porque eu ressuscito as pessoas, eu sou Deus. E aqui diz o verso 19: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Quando Jesus deu a visão para João, deixou claro: eu não vim aqui, João, falar do passado. João, eu não vim aqui falar do Egito, da Assíria, ou de Babilônia, ou de Medopérsia, ou da Grécia. Não. Eu vou falar para você as coisas que são, ou seja, no período de Roma, quando João vivia. O tempo cronológico do Apocalipse é do tempo de João, do poder reinante que é Roma, dali para frente. É isso que Jesus está falando. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É de João, é do Império Romano para frente. Não podemos voltar para o Egito, não podemos voltar para a Síria, não podemos voltar para a Babilônia, Medopérsia ou Grécia. É de Roma para frente. Você entende isso? É isso que Jesus está falando. E o verso 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, que estão na mão direita de Jesus, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Uma visão clara para os nossos dias, meu querido irmão. Os versos seguintes são visões do futuro do mundo. Um incrível panorama da história foi retratado diante de João. Basicamente, o que para nós é a história da igreja, mas para João era o futuro da igreja. No entanto, em meio às provações e tribulações que viriam, foi mostrado a João que tudo terminaria bem, porque Jesus é o vitorioso. Por isso, João termina o seu evangelho profético aqui em Apocalipse, dizendo o quê? E vi novo céu e nova terra. Existe um fim feliz, um final feliz para aqueles que amam a Jesus Cristo. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Queridos, no meio daquela ilha rochosa, com um sol escaldante, sem nenhum conforto, Deus mostrou para João o novo céu, a nova terra, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. João foi confortado com esta bendita esperança, com esta bendita visão. Você também, meu querido irmão. Por que Deus fez questão que João escrevesse? Para que não ficasse somente para João. Essa bendita esperança foi registrada neste livro sagrado, que é a revelação de Jesus Cristo. E vem trazer conforto para o seu coração, ânimo, encorajamento, porque Jesus virá, e virá muito em breve. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a contagem regressiva. Estamos contando os dias, estamos contando os minutos para assistirmos à gloriosa volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que, fora do Apocalipse, lá nos Evangelhos, existe também um Apocalipse. Existe um Apocalipse dentro dos Evangelhos. Está exatamente em Mateus capítulo 24. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus descreveu a história em linhas gerais
ao responder às perguntas dos discípulos, eles perguntaram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, do fim do mundo? Isso está em Mateus 24, verso 3. O famoso sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, abrange a linha do tempo ininterrupta e histórica, desde seus dias até a segunda vinda. Jesus queria dar ao seu povo, através dos séculos, um esboço do cronograma profético do tempo do fim, de modo que as pessoas se preparassem para o evento final. Ele desejava que descansássemos em seu amor, mesmo quando tudo no mundo estivesse desmoronando. Os adventistas do sétimo dia conhecem bem a descrição de um tempo de angústia qual nunca houve. Um tempo de angústia mencionado ali em Daniel capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia, aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 1. Eis aqui a angústia qual nunca houve, mas aqui menciona que Miguel, grande príncipe, Jesus Cristo, estará com você. Ele é quem venceu a Satanás do céu, ele é o vitorioso e, queridos, ele é quem vem arrebatar a sua igreja. Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Não existe nenhum anjo que é igual a Deus. É só o Filho de Deus que é igual a Deus. Por isso o nome de guerra do Filho de Deus é Miguel, que se levanta para libertar o seu povo. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. O teu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida. E Miguel, grande príncipe, se levantará para nos libertar, nos arrebatar para o céu. Mateus capítulo 24 está falando das profecias escatológicas, da condição do mundo justo antes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vamos ler este capítulo profético, o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É o começo do fim. E, queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós vamos ver guerras, mas as guerras estão anunciando que o fim está se aproximando. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Fome? São milhões que morrem de fome. Pestes, epidemias, vírus. Queridos, o nosso mundo está pesteado. Ele está abarrotado de pestes, de epidemias, de pandemia. Você vai me dizer que isto não está se cumprindo? Que não são sinais do fim? São sim sinais do fim. Porque lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, quando fala do cavalo amarelo, diz que Satanás recebeu permissão. O cavaleiro é Satanás, ele se chama Morte e Inferno. Recebeu permissão para matar 1/4 da população da terra. Isto vai ocorrer em nossos dias. Eles vão morrer pela fome e vão morrer pela peste, pela epidemia, e também em vários lugares haverá terremotos. Mas o verso 8 diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. É o início da angústia das nações. Porque a angústia qual nunca houve, que o povo de Deus vai passar, começa após a aprovação da lei dominical, que está muito próxima de ser aprovada. Hoje nós estamos vivendo a angústia das nações. Quando o povo de Deus estiver atravessando a angústia qual nunca houve, as nações também estarão em angústia, estarão também em sofrimento. Mas o povo de Deus estará sendo perseguido exatamente porque santifica o dia do Senhor, que é o sábado, e não o domingo. Preste atenção nisso. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Haverá perseguição, haverá mortes, existirão mártires de Jesus Cristo agora no tempo do fim.
Isso está claro aqui e está claro também lá em Apocalipse 13. Lá em Apocalipse 13, versos 6 e 7, menciona que a besta que subiu do mar, o poder papal, batalhou contra os santos de Deus e venceu-os. Ou seja, matou alguns deles. O número dos mártires ainda não está completo. Exatamente como diz Apocalipse capítulo 6. Lá no 5º selo, que fala dos mártires, fala: o número dos mártires ainda não se completou. Vai se completar agora no tempo do fim, quando a lei dominical for aprovada. E o povo de Deus não vai poder comprar nem vender. Muitos filhos de Deus vão morrer, porque Deus vai permitir que morram como mártires para testemunho e para a conversão de milhares de outros. Mas após o fechamento da porta da graça, nenhum filho de Deus, nenhum dos santos do Altíssimo irá morrer, porque não haverá mais conversão após o fechamento da porta da graça. Por isso Deus não permite mais que existam mártires, porque eles não morreriam, seu sangue não seria semente para converter outros. Mas antes do fechamento da porta da graça, existirão mártires. E é isso que está falando aqui em Mateus 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Jesus não engana, Jesus não enrola ninguém, Jesus não ilude as pessoas, Jesus não mente, Jesus é claro, ele é transparente e objetivo, mas ele é amigo, ele está com você, ele não abandona você. Mas ele diz: muitos serão mortos, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ódio ao nome de Jesus. Ali no Afeganistão, ódio ao nome de Jesus. Eles matam pessoas que têm aplicativos da Bíblia. Ódio ao nome de Jesus nas escolas públicas. Ódio ao nome de Jesus. Este ódio está generalizado no mundo. O nome que nós amamos, Satanás odeia. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, diz aqui. Trair-se-ão uns aos outros. É irmão traindo irmão, pai traindo filho, filho traindo pai. Famílias divididas, igrejas divididas. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se existirão muitos falsos profetas, queridos, é porque também existem verdadeiros profetas de Deus. Se não existissem verdadeiros profetas de Deus, não faria sentido Jesus ter advertido contra os falsos profetas. Existem os profetas verdadeiros de Deus. E você pode me perguntar: quem são eles, pastor Samuel Ramos? São os 144 mil. Eles são profetas verdadeiros de Deus para o tempo do fim, porque eles ousam pregar o Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Eles não se intimidam. E aqui diz o verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Pessoas deixarão de amar. Pessoas sabem odiar, mas não sabem amar, se sacrificar pelo outro. Isso está acabando. Mas Deus tem no coração do seu remanescente este amor que não esfria. E o verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é começar a carreira cristã animado, é continuar animado até o fim. Não é começar correndo bastante, mas é perseverar nesta maratona para o céu até o fim, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Nós temos que acabar bem. Você pode até começar mal, você pode até começar a maratona cristã em direção ao céu, caindo, se atrasando, se machucando. Queridos, não é como você começa a maratona cristã, mas é como você termina, que fará de você um vitorioso. Se você chega em primeiro lugar, ou se você chega em 100º lugar, não importa, você chegou, e o que chega é aclamado como vitorioso em Jesus Cristo e receberá a coroa de ouro das mãos de Jesus. Portanto, meu irmão, não desanime, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E o verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Como? Só em palavras? Não, em testemunho. É o testemunho da sua vida. São as suas ações que pregam. São os seus negócios que pregam. É a sua vida, o seu estilo de vida que prega.
porque o evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho. E você é uma testemunha de Jesus Cristo, batizado pelo Espírito Santo, a todas as gentes. E então virá o fim. Queridos, aqui em Mateus capítulo 24, olhe agora para o verso 21 em diante. Veja se estes versos 21 em diante não estão falando de você, de mim, do nosso tempo. Não coloque estes versos para a Idade Média. Quando você tira estes versos 21 em diante, de Mateus 24, e joga para a Idade Média, você está destruindo a profecia, porque Jesus está falando do tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798, então é de 1798 para cá, não é para a Idade Média. Queridos, aqui em Mateus 24, 21 fala, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio. Está falando da grande aflição, da angústia como nunca houve, igual a de Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1 e Mateus capítulo 24, verso 21 estão falando da mesma angústia qual nunca houve. É o tempo do fim. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Não houve, nem no passado, nem no presente, há uma perseguição, uma angústia como essa que haverá no tempo do fim, quando for aprovada a lei dominical. O cerco está fechando, e a lei dominical será aprovada. E o selo de Deus, o Santo Sábado, brilhará em oposição ao sinal da besta, que é o primeiro dia da semana. O mundo terá que fazer uma decisão ao lado do sinal da besta ou ao lado do selo do Deus vivo. E a decisão terá que ser consciente. Queridos, isto é porque o mundo será divertido. O mundo saberá o que é o sábado, quem são os pregadores do sábado, e o mundo saberá também qual é o dia do sol, qual é o dia crismado e santificado pelo papado. E o mundo terá que fazer uma decisão. Esse será um tempo de angústia qual nunca houve, que vai se intensificando e atravessa o período do fechamento da porta da graça, e essa angústia continua após o fechamento da porta da graça. Só que depois do fechamento da porta da graça, esta angústia recebe o nome de angústia de Jacó, porque não vão morrer mais. Assim como Deus protegeu Jacó para não ser morto por Esaú, assim o povo de Deus também, no tempo da angústia de Jacó, será protegido. Nenhum santo de Deus vai morrer após o fechamento da porta da graça, mas vamos passar por angústia, porque a sentença de morte, o decreto de morte, virá após o fechamento da porta da graça. Mas nenhum filho de Deus morrerá, assim como nos dias da rainha Esther, o decreto de morte foi feito contra o povo de Deus, mas nenhum morreu. Queridos, o decreto de morte é a certeza da libertação que Jesus nos traz. Pense um pouco. Quando sair o decreto de morte contra o povo de Deus, isto não traz desânimo para o povo de Deus, mas é a certeza de que a palavra profética está se cumprindo exatamente como nós estávamos esperando que se cumprisse. E Jesus libertará o seu povo. Cristo se manifesta para libertar o seu povo exatamente no dia marcado para matar os santos do Altíssimo. Este é o Armagedon de Apocalipse capítulo 16, que Cristo se manifesta para libertar o seu povo do dia do decreto de morte. Nenhum morrerá, porque Jesus arrebata a sua igreja para o céu. Por isso diz aqui, queridos, Mateus 24 e o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não está falando dos dias da Idade Média? A perseguição da Idade Média foram de 1260 anos, mas, queridos, a perseguição no tempo do fim será abreviado. O tempo profético de 1260 anos será abreviado para 1260 dias, 3 anos e meio, 3 aninhos e meio. Isto é um período curto de tempo de perseguição no tempo do fim. E a perseguição não será tão intensa em todos os lugares, mais intensa num lugar, menos intensa em outro. Queridos, um evento mundial de 3 anos e meio de perseguição é um período curto de tempo. Deus abrevia o tempo por amor aos escolhidos. Estes são os 42 meses da supremacia papal do tempo do fim, conforme está em Apocalipse 13 e o verso 5.
Queridos, Jesus está falando aqui do tempo do fim, não da Idade Média. Apocalipse 13, o contexto todo de Apocalipse 13 é o tempo do fim, é o tempo da cura da ferida mortal para frente. Não está falando da Idade Média. Queridos, Satanás quer desviar a nossa mente deste tempo do fim para o passado. Mas o Apocalipse está falando da escatologia, dos eventos finais, do derramamento do Espírito Santo sobre você agora. Por isso Jesus está dizendo, Mateus 24, 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Angústia qual nunca houve. Está claro que é o tempo do fim. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, por sua causa, porque Jesus ama você. Ele abrevia o tempo. O tempo profético ele transforma em tempo literal. Então, meus queridos, depois de 1844, nós não temos mais profecia de tempo profético. Todas as profecias de tempo após 1844 são de tempo literal. Assim como Apocalipse 20 fala de 1000 anos, mas não são 1000 anos proféticos, são 1000 anos literais. Os 5 meses da quinta trombeta não são proféticos, são literais. Os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, não são proféticos, são literais. Se você quiser aplicar esta profecia para tempo profético, seria uma aplicação secundária, porque a aplicação primária é que está dentro do contexto, é a mais importante. Entenda, meu querido irmão, que Jesus está dando uma mensagem aqui para você e para mim, para o tempo do fim. Verso 23. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Você tem dúvida de que Jesus está falando do tempo do fim? A manifestação do falso Cristo é agora no tempo do fim, não foi na Idade Média? Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Louvado seja Deus, porque não é possível. Quando Jesus falou, se possível fosse, é porque não é possível. E porque não é possível enganar os escolhidos? Porque Satanás vai personificar Cristo após o fechamento da porta da graça. Quando os filhos de Deus não mais pecam, não mais morrem. Aleluia! Por isso Jesus disse, se fosse possível, enganariam até os escolhidos, mas não é possível. Aleluia! Antes do fechamento da porta da graça, você foi selado pelo selo do Deus vivo, você foi batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, o caráter de Cristo foi implantado em você. E agora, meus queridos, após o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo se retirou da terra, se retirou dos ímpios, mas não se retirou do povo de Deus. Ele está concentrado, o poder do Espírito Santo está concentrado no povo de Deus, nos santos do Altíssimo, que vivem à vista de um Deus santo, sem pecar. Mas como, pastor, vamos viver à vista de um Deus santo sem pecar? Queridos, não é só após o fechamento da porta da graça que nós estamos vivendo à vista de um Deus santo sem pecar. Antes do fechamento da porta da graça, nós já tomamos a decisão de viver à vista de um Deus santo sem pecar. Como sem pecar? Sem pecar pecados conhecidos, sem pecar pecados conscientes. Você não precisa, eu não preciso continuar pecando pecados conhecidos voluntariamente, quando o Espírito Santo já nos convenceu deles. Então esta decisão, meus queridos, de viver sem pecar, pecados conhecidos, pecados conscientes, embora tenhamos ainda a natureza pecaminosa, essa decisão é uma decisão que tem que acontecer antes do fechamento da porta da graça. É sobre estes que o selo do Deus vivo será colocado. São estes que serão batizados pela chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo. São estes que, após o fechamento da porta da graça, vão continuar vivendo sem pecados conhecidos, mas ainda com a natureza pecaminosa, porque o nosso corpo ainda será mortal. O nosso corpo só se tornará imortal na segunda vinda de Jesus, quando o mortal será revestido da imortalidade e o corrupto será revestido da incorruptibilidade. Entendam, queridos, que ter um corpo mortal, uma natureza pecaminosa, não significa que eu sou obrigado a pecar. Só conta pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados por ignorância. Eles não são imputados, Deus não cobra isso de você. Mas depois que o Espírito Santo mostra para você o que é pecado,
depois que o Espírito Santo convence você do pecado, conforme diz João capítulo 16, verso 8, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus cobra, porque ele mostrou o que é pecado e ele quer que você rompa com o pecado. E o Espírito Santo dá poder para você romper com o pecado. Ele não quer que você continue desculpando o pecado, derrotado pelo pecado. Não, tem que quebrar o domínio de Satanás sobre você. Como? Decidindo não mais viver na prática de pecados conhecidos, voluntários, planejados. Isso ofende a Deus. Mas, queridos, o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos dá a mente de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 25 em diante. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo o contexto aqui do verso 21 em diante é o tempo do fim. Capítulo 24, verso 29 é o tempo do fim. Logo depois desta aflição, como nunca houve, a tendência é jogar esta aflição do verso 29 para a Idade Média. Mas Jesus Cristo está falando da sua segunda vinda. Este é um evento escatológico. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Queridos, o sol escureceu em 1780, mas vai escurecer agora, justamente no tempo em que o decreto dominical estiver para ser aprovado, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, haverá um grande tremor de terra, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, a grande chuva de estrelas. Isso aconteceu, mas vai acontecer justo agora no início do juízo dos vivos. Apocalipse 6, verso 12 em diante está falando do juízo dos vivos. Apocalipse capítulo 6, verso 12 até o final do capítulo 7 está falando do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus no tempo do fim, dos vivos. Por isso, isto vai acontecer, sacudindo o mundo, mostrando que chegou a hora. É hora dos filhos e filhas de Deus que estão em Babilônia saírem de Babilônia. Este é o sinal. Todos serão tocados, movidos com estes sinais grandes e majestosos. Grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, ilhas se movendo dos seus lugares. Queridos, não é 100 ou 200 anos atrás, mas são sinais agora da segunda vinda iminente de Jesus. Estão entendendo? O verso 30 confirma isso, porque o verso 30 é continuação do verso 29. Logo que estes sinais aparecerem no céu, o que vai acontecer? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é 200 anos depois. Queridos, as pessoas confundem os sinais no sol, na lua, nas estrelas, que anunciaram a chegada do juízo dos mortos em 1844, eles confundem isso com os sinais da segunda vinda de Jesus. Todos estavam esperando a segunda vinda de Jesus lá em 1844, mas este foi o engano. Não era a volta de Jesus, era o início do juízo dos mortos. Por isso aqueles sinais estavam preparando o mundo para a chegada do juízo dos mortos. Mas agora, queridos, estes sinais anunciam a chegada do juízo dos vivos e logo em seguida a segunda vinda de Jesus. Aleluia, por esse esclarecimento que a Bíblia nos dá, é luz que Deus lança sobre nós. O verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não existe segunda vinda de Jesus em segredo, em oculto. Não existe arrebatamento secreto. A sua igreja, a igreja de Jesus é arrebatada, sim, mas não em segredo. Não é invisível. Todos os olhos verão, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele arrebata a sua igreja, diz o verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Por que ele recolhe todos os escolhidos? Para levá-los para o céu. Porque eles reinam com Jesus 1000 anos no céu. Os 1000 anos não é o reino milenial de Cristo na terra. É o reino milenial de Cristo no céu, com todos os seus santos.
Nós vamos reinar e viver com Cristo 1000 anos no céu. Nós somos arrebatados no começo dos 1000 anos. Só no final dos 1000 anos é que Jesus vem com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Queridos, esta é a bendita promessa de Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 24. Aqui está a contagem regressiva. Vá contando os dias, vá contando os minutos, queridos, para a segunda vinda de Jesus. Fique com os olhos no céu. Só os nossos pés estão na terra, porque a nossa cabeça inteira está no céu. É lá que está o nosso Senhor. É lá no céu que os nossos sonhos se concentram. E é de lá que virá a nossa salvação. Aleluia! Na parte de terça-feira, ordens para marchar. Enquanto Jesus não volta, enquanto estamos vivendo estes últimos dias da história da terra, não é para você ficar passeando pela terra, não é para você ficar de braços cruzados. A ordem de Jesus Cristo é: ide e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas. Queridos, nós temos que trabalhar. Nós temos uma missão dada por Jesus Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético. É mais do que uma igreja, é um movimento profético que nasceu com a missão profética. E a mensagem profética, o sermão profético escrito por Jesus, foi Jesus quem escreveu. Geralmente as pessoas, os pregadores, não gostam de pregar um sermão que outro escreveu. Cada um quer escrever o seu próprio sermão. Mas o sermão que os 144.000, lá em Apocalipse capítulo 14, o sermão que eles pregam, não foi escrito por eles, foi escrito por Jesus. Ele escreveu o sermão das 3 mensagens angélicas, o sermão dos 3 anjos. Você goste ou não goste. Você pode achar que esta mensagem dos 3 anjos é dura demais e cria divisão e separações. Queridos, não é o que você gosta, é o que Jesus quer que você pregue. Ele nos deu esse sermão. Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 12. Ali está o sermão. 3 mensagens duras, sim, mas são os últimos 3 apelos de Deus para a humanidade. E Deus escolheu você para pregar estas 3 mensagens angélicas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, você vai iniciar o verso 1, vendo o grupo escolhido por Deus que irá pregar as 3 mensagens angélicas. Esse grupo não é formado por toda a igreja adventista está composta por mais de 22, 23 milhões de membros. Mas não são todos que vão pregar. Não é a maioria que vai pregar. É uma minoria de 144.000. Esses 144.000 não estão bebendo vinho de Babilônia. A grande maioria está se curvando diante desta agenda global da ONU. Deus está dizendo para você não se curvar, não se dobrar. Queridos, a imagem de ouro levantada por Nabucodonosor, que exigia a adoração de todos, 3 jovens hebreus não se curvaram. Hoje, outra imagem de ouro está se levantando diante do mundo, está exigindo adoração, submissão. Queridos, Deus tem um grupo na terra de 144.000 de remanescentes que vão pregar as 3 mensagens angélicas. E Jesus preparou o sermão para eles. E eles vão apelar para a grande multidão que está em Babilônia. O povo meu que está em Babilônia. Sai dela, povo meu. Eles vão sair e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. Esta grande conversão será resultado da pregação das 3 mensagens angélicas. Mas, queridos, não são todos que vão pregar as 3 mensagens angélicas porque não têm coragem. Estão compromissados com a agenda global da ONU. É globalização. A Organização Mundial da Saúde está junto com a ONU dominando o mundo. O Fórum Econômico Mundial está realmente preparando o mundo para esta nova ordem mundial. Queridos, vai chegar um tempo de angústia. O grande reset do Fórum Econômico Mundial. O lema deles é: você não tem nada, mas é feliz. Ora, queridos, eles vão deixar todo mundo sem nada.
e vão achar que todo mundo vai estar feliz. Eu pergunto, se ninguém tem nada, quem é que tem? Quem é que tem todas as coisas? Onde vai se concentrar a riqueza e o ouro do mundo todo? Se o lema do Fórum Econômico Mundial é você não tem nada, mas é feliz. Queridos, existe uma elite que vai governar o mundo e acima desta elite estará o poder papal. E o resto do mundo todo submisso. Submisso, como escravos, como servos, sem liberdade de pensamento, sem liberdade religiosa, sem liberdade de imprensa. Mas existem 144 mil que não se dobram. Veja aqui no capítulo 14, verso 1, fala que olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome dele, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. 144 mil, meu querido irmão, não é 145 e nem 200 mil. Os números na Bíblia são literais. 12 portas são 12 portas em Jerusalém, na Nova Jerusalém. E 4 anjos, que seguram os 4 ventos, são 4 anjos, não são 5. Queridos, o 7º dia é o 7º, não é o 8º. Os números para Deus, eles podem ter simbolismos, mas, queridos, são literais. 144 mil nunca serão milhões. São 144 mil. Não são a totalidade dos salvos, não. São só as primícias dos salvos. Porque a totalidade dos salvos vivos, a Bíblia diz que ninguém podia contar. Apocalipse 7, verso 9. O número deles ninguém podia contar. É uma multidão que vem de Babilônia. De sinceros filhos e filhas de Deus, que vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Veja, pois, a mensagem que Jesus preparou para ser pregada. A primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, verso 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, em língua e tribo e povo. É uma mensagem, uma pregação mundial que vai alcançar toda a extensão da terra. E qual é essa mensagem? Verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Tema a Deus. Não é para você temer a Organização Mundial da Saúde, não é para você temer o papado, não é para você temer nada. Você teme a Deus. Quem teme a Deus não teme nada mais. Tema a Deus e dê glória a Ele, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem começou a ser pregada em 1844, quando começou o juízo celestial, em 1844, exatamente no final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14, eles começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. E então começou a purificação do santuário celestial, Yom Kippur do santuário celestial, em 1844. Porém, esse juízo celestial começou pelos mortos. E Deus anuncia que vai passar para o caso dos vivos, no 6º selo. No 6º selo entra para o juízo dos vivos, mas não sem primeiro avisar. Deus avisa a chegada do juízo dos vivos com um grande tremor de terra, escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. E então todo mundo não será pego de surpresa no juízo dos vivos. Eles saberão que chegou a hora do juízo dos vivos e vai começar o selamento dos vivos. Queridos, por isso os 144 mil anunciam esta mensagem. Por isso haverá uma conversão como nunca houve antes, porque nós, em nossa pregação da chegada do juízo dos vivos, estaremos auxiliados por Deus, com o grande tremor de terra, escurecimento do sol, queda das estrelas. Queridos, tudo isso vai nos ajudar, vai impressionar o mundo, e o mundo vai querer saber o porquê, quais as causas de todas estas catástrofes que estão ocorrendo. E os 144 mil têm a resposta. Por isso milhões vão se converter em um dia. Esta é a mensagem. Chegou a hora do juízo. Nós não estamos mais falando chegou a hora do juízo dos mortos, porque já começou em 1844. A mensagem presente, a verdade presente agora, chegou a hora do juízo dos vivos. Estamos aguardando. Podem faltar dias, poucos dias, para que realmente comece o juízo dos vivos. Quando? Quando a lei dominical for aprovada. Então a contagem regressiva começa. A contagem regressiva começa para o fechamento da porta da graça.
Queridos, temos que pregar esta mensagem. É tempo de fazer mudanças na nossa vida e de confessar os nossos pecados. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um chamado mundial para adorar o Deus Criador dos céus e da terra, guardando o sábado. Por que quando você guarda o sábado, você está honrando o Criador dos céus e da terra? Porque lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia abençoou, descansou e santificou. Cada vez que você santifica o 7º dia, o sábado, você está mostrando para o mundo quem é o Criador. Não é evolucionismo, é criacionismo. Deus nos criou. Viemos do jardim do Éden, não do jardim zoológico. Queridos, Deus tem aqui na terra um remanescente que está pregando esta mensagem, chamando a atenção do mundo para Deus como Criador, Criador do mundo, Criador do 7º dia como dia de descanso, Criador da família. Porque o 6º dia, Deus criou Adão e Eva e casou-os. É Deus que criou a família. A família vem do Éden antes do pecado. O sábado vem do Éden antes do pecado. E Satanás odeia a família criada por Deus no Éden e odeia o sábado criado por Deus no Éden. E o remanescente chama a atenção para a família, os valores da família, do homem e da mulher. E os valores do 7º dia como dia santo. Aqui está a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia. Babilônia é Roma. Você tem que entender Babilônia no Apocalipse como um código. Significa Roma. Caiu, caiu, Roma. O que mais? Aquela grande cidade. Queridos, assim como Babilônia no tempo que Nimrod construiu, no tempo de Nabucodonosor, que era o reino universal de Babilônia, naquele tempo Babilônia era uma grande cidade, mas Babilônia caiu. E quem substituiu Babilônia? Roma. Quem domina o mundo hoje? Roma. Então, no Apocalipse, Babilônia tem que ser entendido como Roma. Caiu, caiu Babilônia. Caiu, caiu Roma. A segunda mensagem angélica desmascara a Babilônia espiritual e mostra que é Roma e que o papado não está a serviço de Deus, está a serviço de Satanás. Quem deu o trono ao papado foi o próprio dragão, Satanás, que deu-lhe o trono, o poderio e a autoridade. Por isso, a segunda mensagem angélica vai diretamente desmascarando Roma e o papado. Caiu, caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta agenda global, esta agenda da ONU, esta agenda da Organização Mundial da Saúde, queridos, esta agenda é vinho de Babilônia, que deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. E agora a terceira mensagem angélica, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. A besta que subiu do mar, o papado, de Apocalipse 13. A besta que subiu da terra é a imagem da besta. É o falso protestantismo representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Esses dois poderes, de Apocalipse 13, se unem para o domínio mundial. Por isso aqui a terceira mensagem angélica adverte contra a submissão à primeira besta e à sua imagem, ou seja, ao papado e aos Estados Unidos, porque o decreto dominical vai ser aprovado aqui nos Estados Unidos e vai se espalhar por toda a terra. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorará a besta e a sua imagem, ou seja, o poder papal e o poder dos Estados Unidos da América do Norte, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está muito clara esta mensagem. Você não se submete ao sinal da besta. Você não se submete ao domingo verde. Mesmo que todos estejam promovendo o domingo verde, você tem que promover o sábado, o dia do Senhor. É o dia da família, é o dia de adoração a Deus, é o dia do não comprar e não vender. Queridos, é o sábado e não o domingo. Mas o poder papal estabeleceu o domingo no lugar do sábado. E o mundo todo
aceitou. As igrejas protestantes aceitaram. Quando as igrejas protestantes aceitaram o primeiro dia da semana como um dia santo no lugar do sábado, elas se tornaram filhas de Babilônia, porque estão obedecendo os mandamentos da mãe, da igreja mãe, que é Roma. Não estão obedecendo os mandamentos de Deus conforme estão na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Está clara a mensagem angélica. São 3 mensagens pesadas, dadas por Jesus Cristo, para que os 144 mil preguem. E aqui identifica, queridos, aqui no capítulo 14, verso 12, identifica quem são estes 144 mil. Quem são estes remanescentes de Deus que pregam esta mensagem para a conversão da grande multidão? Aqui diz o verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aleluia! O desafio de Deus para você é que você se torne parte deste time de pregadores das 3 mensagens angélicas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, descanse em paz. Você ouve esta expressão, descanse em paz, quando as pessoas morrem. Quando as pessoas morrem, geralmente nós ouvimos eles dizerem que descanse em paz. Queridos, se a pessoa quando morre fosse para o purgatório, ou quando a pessoa quando morre fosse para o inferno, ou a pessoa quando morre fosse para o céu, e de lá ficasse vendo tudo o que está acontecendo na terra, e os problemas dos seus filhos, da sua esposa, dos problemas que estão acontecendo com a sua família, ele poderia estar em paz? Não. Quando a expressão descanse em paz é dita, se refere que a pessoa vai repousar. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Os que morrem descansam em paz. Tanto os ímpios como os justos, ao morrerem, estão descansando em paz. Por quê? A recompensa dos ímpios será só na ressurreição. A recompensa dos justos será só na ressurreição. Ninguém tem recompensa alguma na morte. Não é na morte que você é recompensado, indo uns para o céu, outros para o inferno, outros para o purgatório. Não, queridos, não é na morte. A recompensa é dada na ressurreição. Por isso Jesus disse que existem 2 ressurreições, a da vida eterna e a da morte e da condenação. Porque na ressurreição, os que amam a Jesus Cristo serão recompensados com a vida eterna e serão arrebatados para o céu. Não antes. E os ímpios serão ressuscitados na segunda ressurreição e receberão a recompensa da morte eterna, que não é vida eterna, é morte eterna no lago de fogo e enxofre. Eles morrem, eles se tornam cinzas. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, porque Deus cria um novo céu e uma nova terra. Queridos, em João capítulo 5, abra sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 5. Vamos ler aqui, Evangelho de João capítulo 5 e os versos 28 e 29. Palavras de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Quando as pessoas morrem, elas são colocadas no sepulcro e ali permanecem até a ressurreição. Na ressurreição haverá uma grande diferença, porque uns ressuscitam na primeira, outros ressuscitam na segunda ressurreição. E aqui diz o verso 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, esta é a primeira ressurreição, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não é na hora que você morre, não é durante o período que você está morto que você recebe a recompensa, mas é na ressurreição. Por isso existe a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Em Daniel capítulo 12, verso 2 também fala isso. Daniel capítulo 12 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos. Daniel capítulo 12 e o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Estão vendo? A recompensa é na ressurreição. Agora abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 menciona, deixa claro, de que a recompensa será dada na ressurreição e não na morte. Não durante o tempo que você está morto,
mas na ressurreição. Lucas capítulo 14. Aqui nós lemos o verso 14. Vamos ler Lucas capítulo 14, verso 12 a 14. Ele dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Você quer um verso mais claro do que este? Recompensado serás na ressurreição dos justos. Você que fez o bem, você será recompensado na ressurreição dos justos. Não é na hora da morte que você vai para o céu. Não é durante o período que você está morto que você está sendo recompensado pelo bem que você fez. Será na ressurreição, a ressurreição para a vida eterna. E quando será a ressurreição para a vida eterna? Somente na segunda vinda de Jesus. Isto está claro na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro na Bíblia, muito claro. Os que ressuscitam primeiro são os que morreram em Cristo e só ressuscitam na segunda vinda de Jesus, não antes e nem depois. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição, meus queridos, será no final dos 1000 anos. No começo dos 1000 anos, Jesus volta, ressuscita os salvos, arrebata a sua igreja para o céu. E eles reinam com Cristo 1000 anos no céu. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. E vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Assim diz: bem-aventurado os santos que têm parte na primeira ressurreição. Por que são bem-aventurados? Porque receberão a recompensa. Quando ressuscitam na primeira ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos, eles são recompensados sendo arrebatados para o céu. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte será a morte no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre será para os que participarem da segunda ressurreição, não os que participaram da primeira. Os que participaram da primeira reinarão com Cristo 1000 anos no céu. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinamos com Cristo 1000 anos no céu, mas a eternidade nossa não será no céu, será na terra. Por isso, no final dos 1000 anos, Apocalipse 21, verso 1 e 2, a nova Jerusalém desce do céu e todos os salvos descem com Jesus do céu no final dos 1000 anos. Então os ímpios ressuscitam, porque aqui em Apocalipse 20, verso 5, diz que o restante dos mortos. Quem são os restantes dos mortos? Os que não participaram da primeira ressurreição, certamente vão participar da segunda, mas será no final dos 1000 anos. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Queridos, esta segunda ressurreição será para a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Enquanto os homens e mulheres estão mortos, sejam ímpios, sejam justos, enquanto eles estão mortos, dormindo no pó da terra, eles não têm recompensa. Eles estão descansando em paz. Os mortos não têm consciência. Os mortos não se alegram, os mortos não se entristecem, os mortos não sabem o que aconteceu com a sua própria família depois que eles morreram. Onde está escrito isso? Em Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Vamos ver o verso 5 e o verso 6. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer. É óbvio. Eu e você sabemos que a morte existe e que hoje ou amanhã nós podemos morrer, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos
Quanta coisa eles sabem. Olhem na Bíblia, leia aí comigo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quanta consciência, quanto conhecimento têm os mortos? Nenhum conhecimento, nenhuma consciência. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. É óbvio, morto não tem recompensa. Já lemos o verso em Lucas, capítulo 14, verso 14, que diz que os mortos terão a recompensa na ressurreição, enquanto mortos, ninguém tem recompensa. Enquanto morto, ninguém vai para o céu e também ninguém é lançado no lago de fogo e enxofre enquanto morto. A recompensa virá na ressurreição. Por isso existe a primeira ressurreição dos salvos, para serem arrebatados para o céu com Cristo, e a segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Claro assim, queridos. Simples assim. Por isso aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos, enquanto mortos, não têm parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. O morto não pode aconselhar ninguém. Se aparecer o seu pai, que morreu, aparecer para você, dando conselhos para você, se o seu filho, que morreu, aparece para você numa sessão espírita, ou durante a noite no seu quarto aparece lá o seu filho que morreu para conversar com você, entenda que não é o seu filho, é Satanás, é um demônio que está ali, personificando o seu filho com a mesma voz. É o enganador, é o pai da mentira. Creia na Bíblia. Não creia no espiritismo, creia na Bíblia. Enquanto você morre, no tempo em que você está morto, não existe conhecimento, nem planejamentos. Aqui diz Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência, nem sabedoria alguma. Claro assim, os mortos estão dormindo no pó da terra. Exatamente como Jesus disse de Lázaro. Vocês lembram-se? Lá em João capítulo 11, abra sua Bíblia, em João capítulo 11. Quando Jesus Cristo soube da morte de Lázaro, seu amigo, ele disse o quê? Lázaro, nosso amigo, dorme. Os mortos estão dormindo, inconscientemente, esperando a ressurreição. Queridos, Lázaro ficou dormindo 4 dias e a voz de Jesus o ressuscitou. Aqueles que estiverem dormindo há 1000 anos, ao ouvirem a voz de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus, a voz de Jesus será soada, dizendo, filhos de Deus ressurjam, e eles vão ressurgir. Lázaro ressuscitou 4 dias depois de morto. Aqui diz em João capítulo 11 e o verso 11, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O sono da morte só pode ser despertado pela voz de Jesus Cristo. Não se deixe enganar pelo espiritismo e nem pelas filosofias orientais, que mostram que existe vida após a morte. Existe vida consciente após a morte. Não acredite nisso, acredite na Bíblia, a palavra de Deus. A recompensa será na ressurreição. E a ressurreição dos salvos ocorre na segunda vinda de Jesus, justo no começo dos 1000 anos. Aleluia! Alegre-se com esta bendita esperança. Amém. Na parte de quinta-feira, alegrem-se sempre no Senhor. Queridos, antes de existir o GPS, que dificuldade para encontrar os endereços. Eu me lembro do tempo que eu imprimia todo o roteiro, de onde eu iria sair e até onde eu iria chegar. E todo aquele roteiro. E antes de existir o GPS, antes de existir também esta facilidade de imprimir o endereço, a rota, existiam os mapas. Eu comprei aqueles grandes mapas. Eu tinha que estar olhando para o mapa, no meio do caminho. Que dificuldade! Mas hoje nós temos o GPS no próprio iPhone, no próprio smartphone. Hoje as pessoas enviam a sua localização. Ela diz, eu estou enviando para você a minha localização. E quando nós tocamos na localização, vem todo o endereço.
Hoje ficou fácil para você encontrar os endereços. Hoje ficou fácil para você entrar numa cidade desconhecida e não se perder. Queridos, nós precisamos também de um GPS. E Deus nos deu o quê? A Bíblia. Nos deu o Apocalipse. Nos deu as profecias que nos mostram o caminho por onde nós vamos ter que passar. Os acontecimentos escatológicos. Tudo o que vai acontecer. Nós temos conhecimento destes acontecimentos. Nós sabemos se a segunda vinda de Jesus está distante ou está próxima. O que você e eu não sabemos é o dia, a hora e o ano. Mas nós conhecemos o tempo da segunda vinda de Jesus, porque Jesus nos deu os sinais. Como nós podemos obter paz e descanso neste mundo atormentado e doloroso? Como? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e vamos ler os versos 4 até o verso 6. Filipenses capítulo 4 e os versos 4 a 6. Aqui nós lemos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus quer que você viva uma vida cristã triste, em depressão, cabisbaixo, desanimado, fracassado? Não. Jesus quer ver alegria no seu rosto. E quando surgem as lágrimas nos seus olhos, Jesus as enxuga. Ele quer que você se alegre, se regozije. Por isso o conselho de Deus aqui, através de Paulo, é: regozijai-vos sempre no Senhor. Cante louvores. Quando você estiver triste, escolha 1, 2, 3, 4 hinos e vá cantando, cantando, e a sua alma vai se encher de alegria. Regozije-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que cantam hinos de louvor a Ele. Perto está o Senhor daqueles que clamam pelo sangue de Jesus Cristo. Perto está o Senhor. E aqui diz o verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não se inquiete, não se afobe, não se perturbe. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por nada. Antes as vossas petições, as vossas preces, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Leve a Deus em oração todos os problemas, todas as angústias, tudo que tira a tua paz. Leve em oração a Jesus Cristo. Deposite aos pés de Jesus Cristo todo o seu tormento, toda a sua aflição, todo o seu sofrimento. Ele tem cuidado de você. O bom pastor, ele é um bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. E você, ovelhinha de Jesus Cristo. Você, ovelhinha de Jesus Cristo, é indefesa. A ovelha é o animal mais indefeso que existe. Você, ovelha de Jesus Cristo, precisa do bom pastor, que é Jesus. Porque é Ele que vai dar direção para você. É Ele que vai dar de comer para você, dar de beber para você. Por isso o Salmo do pastor, o Salmo 23, se tornou o mais conhecido, mais famoso, mais memorizado salmo da Bíblia. Porque é gostoso pensar em Jesus como meu pastor, que cuida de mim. Jesus tem cuidado de mim e da minha esposa. Eu senti Jesus de perto, especialmente quando nos aposentamos. Queridos, quando nos aposentamos, existiam preocupações, angústias, mas Jesus Cristo, o bom pastor, cuidou de nós, está cuidando de nós, cada dia. Por isso aqui diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Não esconda nada, coloque tudo nas suas orações, em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pelas súplicas, mas também com muita ação de graça. Também agradeça e louve, e a paz de Deus virá sobre você. A paz de Jesus Cristo vem sobre aqueles que louvam, aqueles que cantam, aqueles que abrem o coração e contam tudo que angustia a sua alma. Aqueles que colocam aos pés de Jesus todos os problemas. Então se cumpre o que está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. É a paz de Deus que tranquiliza você e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, esta é uma mensagem que Jesus Cristo está dando para você hoje.
para que você tranquilize o seu coração. Existem razões para nos alegrar. O cristão tem muitos motivos para se alegrar. Quais são as razões de termos paz e descanso em Jesus Cristo? A primeira razão, meu querido irmão, é que Jesus vai voltar. Ele veio a primeira vez, nos comprou com seu sangue. Ele vai voltar nos buscar. Como ele não voltaria para nos buscar algo tão precioso que ele pagou com seu próprio sangue? Ele vai voltar a segunda vez nos buscar. Isso tranquiliza o nosso coração. A segunda razão, nós seremos transformados de mortais para imortais. Nós seremos glorificados na segunda vinda de Jesus Cristo. A terceira razão, nós seremos arrebatados para o céu. Jesus nos dá o privilégio de viver com Ele 1000 anos no céu. E depois vamos viver a eternidade com Jesus Cristo na nova terra, quando no final dos 1000 anos a nova Jerusalém descer do céu e todos os salvos com Jesus Cristo. E Ele vai ressuscitar os ímpios, e os ímpios vão ser queimados, e Deus criará uma terra nova, um paraíso. O Jardim do Éden será em toda a extensão da terra, será o Jardim do Éden. Queridos, com a presença da Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, o trono de Deus com os homens, ela estará ali e nós vamos adorar a Deus para todo sempre, de sábado em sábado, conforme diz Isaías 66, versos 22, 23. Ali diz que de sábado em sábado vamos estar adorando a Deus na Nova Jerusalém. E de lua nova em lua nova, uma reunião mensal na lua nova e uma reunião semanal no sábado, por toda a eternidade. Temos razões para nos alegrar? Temos. Estamos cercados de sofrimentos? Existem razões para se aborrecer, se entristecer? Existem. Mas vamos mudar o foco. Vamos colocar o foco, queridos, na segunda vinda de Jesus. 1000 anos com Jesus no céu. Razões para você regozijar-se no Senhor. A nova terra será sua, será nossa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não essa terra poluída pelo pecado, mas a nova terra. Queridos, eu deixo para você estas razões, para você se regozijar, para você se alegrar no Senhor. E que a sua alegria seja uma alegria eterna. Porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições sim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Eu deixo com você a paz de meu Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.